luz a quem procura a verdade e a força em todas as provações. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Mas como não tem ninguém, a gente pode dividir o tempo, viu? Só tem nós dois. Já está no ar. Beleza. Um raio, uma faísca desse vosso amor, eu sei que pode abraçar a terra. O homem ainda precisa amadurecer para uma nova era florescer. Piedade para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem, consolação em suas dificuldades, fé e razão para toda a humanidade. Deus nosso Pai, que sois todo amor e bondade, dai a luz a quem procura a verdade, dai a força em todas as provações. Programa Cuscuz do Espiritismo, o programa jovem feito para jovens, todas as quintas-feiras às 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, vai? Salve, salve, nação cuscuzeira! Eita, negócio bom, viu? Essa web rádio, esse date maravilhoso. Gente, vamos finalizando o nosso mês de outubro. Vem o quê? O fim da nossa linda Expoege. E não se atentem não, ó, que já vem mais coisa. Vamos harmonizar primeiramente com a boa prece? Ah, eu quero prece também, né? A gente tá precisando e muito. Alô, alô, tio Neto! Vamos de prece? Olá, gente, boa noite a todos e a todas. Vamos pedir nesse momento o amparo e a proteção, a assistência dos nossos amigos espirituais, para que o nosso programa de hoje seja realizado de acordo com o programado, de acordo com aquilo que nós preparamos, que foi preparado pela equipe do programa, que todos nós, os participantes da noite de hoje, que compomos EAD e Evangelho Rede Vivo, possamos transmitir uma mensagem clara, objetiva, e que possa chegar a diversos corações, e que de algum modo possa tocá-los, para que se sensibilizem com a causa e busquem também o aprendizado da doutrina através dos estudos. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre conosco, que assim seja. Que assim seja. Alô, alô, cadê o DJ Master Blaster? From Ibiza, sim, a colônia espiritual lá de Ibiza, para fazer as pickups de DJ Paris Hilton chorar. DJ JP, solta o som. No clima do ouvinte. Olá, nós somos os Servos de Luz e estamos na Web Rádio Fraterno. De bem com a vida. Música, informação, palestras e mensagens, tudo em um só lugar. O Web Rádio Fraterno. Ele é o Pai de todos nós, e o chama
chamam de amor, de luz, de vida, mas ele é um só e está entre nós. É fácil ouvir sua voz no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Ele é a paz no meio de nós, o bálsamo que alivia a dor, a luz na escuridão da vida. Com ele ninguém está só, não importa a pessoa. É fácil sentir seu amor no coração. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida. Eu ouço seu nome por toda parte, na voz que emana da natureza, nas aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Eu ouço o seu nome. Sim, o seu nome. Cuscuz. Ai, como é bom demais, menino. Pensa um negócio bom. Então, gente, Jesus está por toda parte. Perdão, Jesus, botei cuscuz antes de você. Me perdoe, paizinho. Vamos que hoje tem. É isso mesmo, essa rádio Provoke Society. Provoca mesmo e é assim que tem que ser. Vamos iniciando mais um cuscuz, aquele amado por toda a nação cuscuzeira, de ponta a ponta deste lindo planeta, que é todo redondinho, redondinho igual a cuscuzeirinha, com o cuscuz derretendo. Eita, negócio bom. Então, gente, aqui está todo mundo aqui, estamos todos presentes, de corpo, alma, espírito, perispírito, ninguém está desdobrando nesse momento, né? Ainda bem. Vamos iniciar não. Vamos finalizar nossa Expoés de hoje com o nosso date. E aqui estão presentes EAD 3, EAD 5 e o Evangelho Rede Vivo. Gente, que coisa linda! Então, quem são do EAD? São do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para toda a galera do Centro Espírita Lar dos Humildes. Galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E os facilitadores do EAD 3 são Neto e Alexandre Matono. Gente, vocês sejam super bem-vindos. Fiquem à vontade. Vala, gente, já desdobraram? Alô, Vala, já desdobraram? Boa noite, gente. Boa noite. Alexandre, você está por aí? Como é que está aí a sua internet? Tá bem? Boa noite a todos. Agora parece que normalizou.
Tô bem, graças a Deus. É muito bom e satisfatório estar aqui com todos vocês, pessoal. Bem, a nossa participação aqui, nós somos do EAD 3, o nosso compromisso, né, nesse ano de 2022 foi o de estudar os ensinos e parábolas de Jesus. É o livro 3, parte 2. Esse programa, não é, do EAD 3, que a princípio traz grandes lições, grandes ensinamentos para a gente. A gente aprende muito sobre o que foi tratado nas profecias, com o olhar da doutrina espírita sempre, né, obviamente, que nos esclarece grandes lições, nos esclarece aquilo que o Cristo queria nos apresentar quando aqui esteve, que os evangelhos, que são fundamentais para a gente, trazem muitas informações, mas não com tanta precisão quanto o que a doutrina espírita traz, porque ela adentra no ensinamento, ela adentra no mais profundo da mensagem cristã, da mensagem da Boa Nova, né? Como já foi dito, eu e Alexandre, a gente é responsável pelo grupo. Nós temos em torno de 8 a 10 participantes, alguns precisaram se afastar por ocasião de outros compromissos, e eu queria, nesse momento, passar para o Alexandre, para ele dar continuidade, depois o André, que é um dos estudantes que aqui está. A Elis também estava, mas eu vi que ela caiu, não sei se ela já retornou. Retornou, né? Excelente. Então, nós temos representantes, estudantes, André e Elis. Os demais, infelizmente, não puderam vir. Uma das pessoas está com o esposo no hospital, que irá fazer uma cirurgia, deve estar passando pela cirurgia nesse momento. Então, André, eu passo para você, para a sua fala, depois a gente divide aí com o André e a Elis, afirmando que nós temos 15 minutos, né, é o tempo disponível para a nossa apresentação. No caso, o que é fantástico, quem está falando é o Alexandre, né, que eu auxilio o Neto, né, o que é fantástico não só nesse EAD 3, nesses módulos, né, que nós estudamos, mas é uma característica de Jesus, né, que todos nós sabemos, mas em todos os módulos a preocupação, porque tanto nos títulos, né, aprendendo, ensinos, são as palavras mais usadas, né, para que Jesus nos mostre os melhores caminhos, as melhores soluções em cada situações e a preocupação que ele tem para conosco de nos instruir constantemente, né, para que nós, como os espíritos imortais, possamos ter autonomia, né, de tomar as nossas decisões e que essas decisões sejam as melhores escolhas, né? E ele sendo essa figura que nós sabemos de amor infinito, né, que nós ainda não estamos no estágio de aprender puramente pelo amor, né? E nem ensinar com amor, ainda não temos essa característica, né? É um misto de coisas para poder tanto aprender quanto ensinar, né? Que não é só o amor, como Jesus veio nos mostrar. E a preocupação, né, que ele tem, que tenhamos esse aprendizado para seguir a nossa caminhada e também a serenidade de entender que todos nós, como os espíritos, temos as nossas limitações, temos os nossos tempos, né, a conseguir alcançar cada um na sua limitação e no seu tempo,
né? E isso é fantástico, né, em Jesus, quando nós aprendemos todas essas lições do EAD 3. Essa turma é uma turma muito querida, né? É uma turma até que ia fazer um pouco de inveja para a Fran, né? Que a Fran deixou e entregou para mim, né? E ela falou: cuida bem da minha turma, hein? Aí é uma turma muito querida, um pessoal dedicado, um pessoal participativo, né? Então, isso engrandece a nossa turma, né? Engrandece o aprendizado que o Neto e eu encaramos que somos entre amigos, né? Nós estamos por mera formalidade como monitores, mas nós estamos no intuito de aprender junto com eles, porque eles também têm muitas instruções quando cada um vai assumir a lição, né? Porque o que nós adotamos? Cada membro escolheu um título, né, de sua empatia e desenvolveu o estudo daquele dia, né? Então, todos eles, de alguma forma, ensinou muito, né, para todos nós. E foi muito positivo. Eu só tenho a agradecer a turma aí. Diga lá, André. Boa noite, meus queridos ouvintes. Sejam todos bem-vindos a essa maravilhosa rádio. Uma rádio que vem fazendo sucesso em todo o estado do Ceará e em outros estados e até em outros continentes. Bem, eu me chamo André, sou aluno do EAD 3 e, como o Alexandre falou, a escolha dos temas é feita por nós mesmos, né? A gente dá uma olhada na apostila, ele joga a grade e a gente escolhe o tema. Eu queria dar boas-vindas aí também aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, assim como também os nossos irmãos obsessores. Por que os obsessores? Esse foi um dos assuntos que eu escolhi. E foi um assunto fantástico. Adorei estudar esse assunto sobre as obsessões espirituais, onde a gente chegou a refletir a respeito do caráter epidêmico das obsessões. E durante esse estudo foram citadas diferentes tipos de obsessões que Jesus curou. E a gente percebe que tudo o que acontece ao nosso redor é consequência dos nossos pensamentos, dos nossos atos, de tudo aquilo que pensamos e fazemos. Eles não conseguem se aproximar de nós se nós estivermos dentro de uma faixa vibracional diferente da deles. Então, não precisam ter medo dos seus obsessores. Vocês podem se aproveitar daquele momento que você percebe que ele está perto de você e tentar passar alguma coisa para eles de bom. Por exemplo, agora, se tem algum obsessor aqui perto de mim ou perto de vocês, ele está vendo e ouvindo o que nós estamos conversando. E ele aprende também. Se aos domingos a gente vai para a casa espírita e ele vai junto com a gente, né? Ele vai lá e aprende também. E é isso aí, ó. As obsessões espirituais, o nome assim parece um nome assim assustador, mas não é. São seres desencarnados que já foram homens ou mulheres como nós estamos hoje na carne, mas que estão hoje com seus vícios. E muitas vezes se aproximam da gente porque os nossos vícios combinam com os vícios deles. Ou seja, a gente tem uma mesma frequência. E qual o intuito de estudar esse assunto? É aprender as formas de como evitar. Não é uma coisa que dá para aprender assim da noite para o dia, mas dia a dia, estudando no EP, no EAD, no ESD, no Evangelho Redivivo e em outras turmas que nós temos aí nessa casa maravilhosa que é o Lar dos Humildes, a gente aprende tudo. Principalmente como lidar com obsessões. Esse foi um tema que eu adorei. Boa noite a todos, hein? Coisa maravilhosa é ficar diante de tantas pessoas que a gente já trabalhou e que permanece nos nossos corações. Valeu, André. Valeu, tio. Tu queres fechar, tio Neto?
Não, agora a Elis vai falar, tá? Beleza. É contigo, Elis. Boa noite, queridos. Nosso comentário é bem breve. Agradecer demais estar aqui com vocês. Todo ano o Expoeja é sempre uma festa, a gente celebra, se reúne, se confraterniza, comemora e também se fortalece, né? Se enche de energia, porque são momentos onde a gente está junto em prol de um mesmo objetivo, que é o estudo. E, assim, os meninos já falaram tudo. Se a gente pudesse acrescentar alguma coisa, se é que é possível, é dizer que a oportunidade do estudo no EAD nos dá, assim, uma maior clareza do Evangelho. Quando a gente pensa em estudo aprofundado do Evangelho, é porque a gente vai ter oportunidade de estudar de forma bem minuciosa cada passagem e dialogar com a nossa existência, com a nossa vida, como bem colocou o André, dialogar com as nossas dificuldades, os nossos dilemas, e ir se modificando, né? Que é o grande objetivo da doutrina espírita. Então, a gente só tem que agradecer a oportunidade e fazer o convite para que vocês possam, né, fazer parte dessa família, né? Porque a gente acaba ali constituindo laços de amizade, de fraternidade, é uma grande família que a gente faz desde o ESE e também nessa turma do EAD. E agradecer demais também aos monitores aqui, que são amigos também. Eita, que negócio bom, show de boleta. Galera, muito bom, excelente AD3. E agora, né? Se prepara, como diz minha ansiedade, 3 da manhã, se prepara. Se prepara para quê? Vem aí. O EAD5, gente, não a minha ansiedade, sim o EAD5. Alô, EAD5, com os nossos queridos Kleber e a nossa querida Valdenha. Isso mesmo. Gente, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade. Olá, boa noite. Que alegria estar com vocês novamente. Que bom estar aqui. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite aos nossos colegas que estão nos assistindo, nossos irmãos encarnados, desencarnados. É uma alegria sempre estar aqui. Hoje é o EAD5 que vai se encontrar e vai conversar um pouquinho com a gente, tá? É uma turma que está há muito tempo buscando o aprendizado, buscando o conhecimento da doutrina espírita. Nós temos aqui a Michele, a Vanusa, a Maria Iraci, a Anira, a Ceissa, tá? Então, é uma turma unida, boa, que gosta da doutrina espírita, que busca a doutrina espírita. Boa noite, meus irmãos de Deus. Tudo em paz? Aqui é Kleber. Eu, juntamente com Valdenha e juntamente com os nossos amigos e irmãos do EAD5, formamos esse grupo maravilhoso de conversa, de reflexão, de ensinamento, porque eu costumo dizer que, num determinado momento da doutrina espírita, a gente não tem mais facilitador, não. Todo mundo fica facilitando uns com os outros, né? Então, na realidade, a gente é apenas 2 grandes secretários, né? Que tecnologicamente abre uma sala, fecha uma sala, essas coisas assim. Mas, na prática, a gente se ajuda muito, a gente evolui junto e a gente constrói uma fraternidade microsocial no nosso grupo, que a gente quer compartilhar um pouco com vocês hoje, tá bom? Então, amigos, a gente vai apresentar para vocês o que é o encontro do EAD5, como que acontece às sextas-feiras, a partir das 19 horas. O EAD5, ele tem 3 momentos em especial, que para falar sobre o primeiro momento do nosso encontro na sexta-feira, a nossa amiga Ceissa vai falar com a gente. Fala, Ceissa. Ceissa, por onde é que anda a Ceissa, hein, Fran? Pronto, estou aqui. Houve aqui um pequeno incidente. Bem, gente, então nós vamos começar aqui falando, né, de um termo que nós adotamos, né, no nosso grupo do EAD5, que nós denominamos de envolvimento, né?
O que é o envolvimento? O envolvimento, ele compreende a apresentação de uma música, depois vem a prece, né? Porque, como nós sabemos, nas casas espíritas, nos nossos estudos, nas nossas tarefas, é hábito a gente fazer a nossa prece, né? Para que a gente seja, digamos assim, influenciados positivamente, né? A gente se dirige ao alto, aos nossos amigos espirituais, através da nossa prece, através dessa conversa, né? Depois da execução dessa música e depois da prece, aí vem o envolvimento propriamente dito, que é uma mensagem retirada desse livro aqui, Fonte Viva, né? Mas que pode ser retirado de outra obra, né? A gente faz a leitura da mensagem retirada do Fonte Viva, faz uma reflexão, né, dessa mensagem, né? E qual é o objetivo da leitura dessa mensagem, dessa reflexão? Ela nos ajuda, assim, a gente se harmonizar melhor, né? Se preparar para o bom entendimento, né? Das nossas leituras, do nosso EAD 5, dos assuntos, né? Nos preparando para esse estudo e para o entendimento. Então, praticamente é isso aí, gente. Isso é o envolvimento que nós adotamos. Que maravilha! Agora a gente vai entrar com a Michele, que ela vai nos explicar como é a segunda parte dos nossos encontros às sextas-feiras. Como é que funciona? Vai lá, Michele, que é contigo. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Michele, faço parte do EAD 5, né? A gente vem junto desde o EAD 2, essa turma maravilhosa, e como a Ceissa falou, é um encontro de amigos, né? Que a gente faz existe todo um roteiro da apostila, uma programação, onde cada dupla é responsável pelo tema daquela sexta-feira, onde nós nos encontramos remotamente, né? E a nossa apostila é o livro 5, né? Que ela fala da religião, da ciência e da filosofia. Como elas três se convergem, como a história de como aconteceu, de como chegou até hoje, né, esse nosso estudo. Então, ela converge nesses três pilares, que é o pilar do espiritismo, né? E nesses roteiros a gente estuda os métodos físicos e científicos, a gente estuda sobre a filosofia fora do espiritismo, que os filósofos achavam antes, né? A gente fala da religião, da revelação espírita, das consequências do conhecimento espírita, o que essas consequências traz para a gente, né? E quando a gente está absorvendo e essa questão de como a gente vai passar para os nossos amigos e colegas, e é tão interessante que cada um apresenta de uma forma diferente. Então, a gente discute sobre o assunto, a gente discorre sobre a apostila e tem um tempo que a gente vai discutir sobre esse assunto. E aí, existe o roteiro sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito, a inteligência humana, como surgiu ao longo dos anos, desde os primórdios, nossos amigos primatas também, né? A classificação dessas inteligências, para mim foi muito novo, porque tinha coisas ainda que eu não sabia ou não lembrava, né? E é muito interessante essa parte. Aí fala da matéria, do perispírito. Então, são matérias que traz, assim, para a gente um embasamento filosófico, científico e espírita, né? Então, o que mais me chamou a atenção é a parte do livre-arbítrio, né? Que a gente tem, que quando a gente reencarna, né? A gente tem esse livre-arbítrio de escolher o que a gente vai fazer, que caminho a gente vai seguir, e o que Deus colocou para a gente, né? Existe todo um roteiro das nossas reencarnações, e aí também fala da reencarnação, e a lei de causa e efeito também, que me chama muita atenção. Eu sou louco por essa matéria, lei de causa e efeito, porque tudo que a gente planta, a gente vai colher, seja
seja na próxima encarnação. Se estamos passando por uma dificuldade nessa, talvez em outras encarnações a gente tenha feito alguma coisa. Então, Deus é tão infinitamente bom e justo que Ele nos dá mais uma vez para a gente reencarnar. E aí, durante essa evolução nossa, de cada um vai ter sua evolução de acordo com a sua moral, de acordo com a sua inteligência, no meio familiar, no seio em que a gente convive, e também os amigos, né, que nos ajudam nesta caminhada de evolução, que são os meus amigos do EAD 5 e do Lar dos Humildes, né? Então, a gente fala do plano físico, a gente fala muito da desencarnação, que é um dos temas também que eu gostei muito, que eu converso muito com a minha família, que ela é toda católica, eu venho do catolicismo, né? E a gente trata a desencarnação não como uma punição ou como alguma que Deus não queria que a gente ficasse aqui, a gente encara como uma coisa natural, uma coisa que vai acontecer, que todos nós vamos passar, mas que nós não vamos ficar ao ermo, a gente não vai desencarnar e não vai ter ninguém, sempre vai ter um amparo espiritual do outro lado. E a gente sabe que lá no futuro, lá na frente, a gente vai reencarnar, a gente está no nosso seio familiar, a gente não perde esse vínculo, né? Existe, sim, casos extremos de perder o vínculo, mas, que a gente encarna em outra família. Mas isso são casos e casos. E aí, a gente fala da sobrevivência da alma, que a gente não morre. O que morre é simplesmente o nosso corpo físico, a nossa veste, né? Também é um dos temas que me chamou a atenção. E eu vou falar um pouquinho também da pluralidade do mundo dos habitados. Isso é fantástico. E aí, quando eu falo dessa pluralidade dos mundos habitados, é a origem do universo, como surgiu, o Big Bang, né? Ele fala toda essa questão científica sobre a NASA, sobre os estudos, como eles chegaram em Marte, por que a gente não consegue ver os outros seres de outros planetas, mas isso não quer dizer que eles não estejam lá. E isso é fantástico da gente aprender, né? E aí, eu me lembro muito da minha amiga Fran, porque a gente brincava muito na nossa mediúnica, que dizia que o nosso amigo Reginaldo ele vai direto para Júpiter, que é o sonho de consumo de todo espírita ir para Júpiter. E eu achei fantástico essa parte de Júpiter, né? Porque o Júpiter é um dos planetas mais adiantados do nosso sistema solar. Ele é o mais, onde prevalece os espíritos bons, onde há uma construção física muito sutil, e ele é muito lindo, né? Então, assim, o sonho da gente é ir chegar até Júpiter, né? Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui, pelo umbral, né? E aí a gente vai dar essa decolada futuramente, quando a gente evoluir. Então, esse é todo o conteúdo da apostila, que a gente já encerrou este ano, né? E que foi uma grande satisfação, como diz meu amigo Jonathan, estar aqui com vocês, falando sobre vários temas que chamaram a gente atenção. Um beijo, um abraço e um cuscuzinho que eu amo de paixão para vocês. Tchau! Linda, Michele, linda mesmo, viu? Então, depois dessa fala da Michele, a gente tem que ir para a última parte do nosso encontro às sextas-feiras. A Michele falou, e bem falou, o que a gente faz, o que é essa segunda parte, né? O debate, a discussão sobre o conteúdo programático, os roteiros, os temas, tá? Mas aí vem aqui para falar com a gente a Vanusa, para dizer o que é a última parte dos nossos encontros na sexta-feira. Vamos, Vanusa! Vamos sim. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui fazendo parte da apresentação do meu grupo do EAD 5, né? Toda sexta-feira nós nos reunimos online e aprendemos bastante, compartilhamos os nossos ensinamentos, né? E estamos sempre, como a colega Ceissa disse, envolvidos. Aí a última parte é justamente para aumentar esse envolvimento, que é onde nós vamos partilhar as nossas dúvidas, tirar as nossas dúvidas, é a oportunidade que nós temos para falar, aquelas duas pessoas, aquela dupla que apresentou, vai ouvir, né,
os outros membros da equipe do grupo falando, dirimir dúvidas, a gente vai conversar, a gente vai planejar o nosso próximo encontro, né? A gente vai organizar junto com o Kleber ai, meu Deus, eu tô nervosa. E a Valdênia, a gente vai planejar o que nós vamos fazer de envolvimento, a música, organizar os nossos minutos, né? É onde a gente se encontra para poder a gente fazer com que o nosso grupo floresça mais ainda. Tá certo? Obrigada a todos. Maravilha, viu, Vanusa? E aí a gente encerra na sexta-feira, né, Vanusa, com a prece final, às sextas-feiras. Exatamente. E com a participação. Pode falar. Do jeito que nós iniciamos sempre o nosso encontro, né, com a prece, a gente finaliza com a prece também, certo? O último envolvimento é justamente esse. Isso. E aí, com a participação dos integrantes do EAD 5, deixo aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento a essa turma, né, que tanto nos ajuda a crescer espiritualmente, a partir do compartilhamento, das suas sugestões, do que você tem como doutrina espírita. Então, um abraço no coração de todos, obrigada a todos que faz parte desse encontro, né? Paloma, Fran, Iraci, Isabel e assim todos, André, tá? Um grande abraço. E aos ouvintes, né? Sem dúvida, né? Que faz sempre crescer a Rádio Espírita. Abraço, gente. Show de bola, galera do EAD 5. Vocês pensaram que este bloco acabou? Não, 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 não. A Iraci está de prontidão para apresentar e representar o Evangelho Redivivo. Alô, alô, Iraci! Olá, boa noite. Que bom estar aqui com vocês, né? Mais uma vez. E falar sobre o Evangelho Redivivo, que é uma maravilha. O que é o Evangelho Redivivo? É um curso que a Federação criou com o intuito de fazer a transformação moral do indivíduo pelo estudo e prática do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. A metodologia que é utilizada nesse estudo, certo? É a urgente necessidade de transformação moral do espírito imortal, segundo os preceitos da mensagem cristã e das orientações espíritas. É a interpretação espírita das escrituras sagradas que tem o cuidado de extrapolar a linguagem simbólica em que foram redigidas. É a utilização criteriosa dos aspectos históricos e culturais dos textos neotestamentais, úteis à compreensão da temporalidade e da universalidade da mensagem do Cristo, o Messias divino. Eu gaguejei porque depois da Covid, a gente fica a gente perde as palavras. Mas é assim mesmo. Continuando, que eu vou falar sobre a metodologia do Evangelho Redivivo, é feita uma pesquisa bibliográfica das obras espíritas e não espíritas, de reconhecido valor, mas sem guardar a pretensão de se realizar estudos religiosos comparativos destinados à academia ou às instituições especializadas. O intuito não é fazer comparação, não é ser acadêmico, é ser transformador. O Evangelho Redivivo, na verdade, é um programa espírita despretensioso. E é uma contribuição que valoriza a melhoria moral do ser humano. Então,
O Evangelho Redivivo tem como finalidade estudar os 27 livros que se encontram codificados no Novo Testamento de acordo com a formatação que se segue. O livro 1, que é o Evangelho Redivivo 1, ele faz uma introdução, ele fala como é que vai ser a metodologia do estudo. Aí, no programa 2, que é o que atualmente está sendo visto no Lar dos Humildes, é a interpretação do Evangelho segundo Mateus. Então, nós aprofundamos o conhecimento e a tentativa de vivenciar esse Evangelho. Não é só conhecer. No livro 3 do Evangelho Redivivo, a gente traz o Evangelho segundo Marcos. No livro 4, o Evangelho segundo Lucas. No livro 5, o Evangelho segundo João. No livro 6, o Ato dos Apóstolos. No livro 7, o estudo interpretativo das epístolas de Paulo. No livro 8, o estudo interpretativo das epístolas de Tiago, Pedro, João e Judas Tadeu. E no livro 9, é o Apocalipse de João. Então, esse é um passando que seja o estudo do Evangelho Redivivo. Nós precisamos conhecer o Evangelho de Jesus para poder vivenciar. Nós não podemos falar e vivenciar aquilo que nós não conhecemos. Então, a doutrina espírita, através da federação, abriu a possibilidade de nós estudarmos para vivenciarmos o Evangelho Redivivo. Nós já vemos um pouco do Evangelho no EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. E quando chega no Evangelho Redivivo, a gente aprofunda mais, a gente vai às minúcias. Isso é um estudo que foi baseado no NEP, que também é um estudo do Evangelho. Então, nós temos, inclusive, no NEP, certo? No Lar dos Humildes, e eu gostaria que a Elis falasse um pouquinho sobre o NEP, certo? Para finalizar e para dar um que a mais sobre o estudo do Evangelho na Casa Espírita e no Lar dos Humildes. Elis, está com você. Fale aí sobre o NEP. Pegou de surpresa. Bom, o NEP ele foi criado, né, na Federação Espírita Brasileira em 2015 e ele tem como objetivo fazer um estudo aprofundado também do Evangelho, é um núcleo de estudo, mas ele tem um enfoque, vamos dizer assim, na pesquisa também. Então, a gente trabalha um pouco a questão, como a Iraci já colocou, também o Evangelho Redivivo completa, né, de uma outra forma, de uma outra maneira, mas ele tem como objetivo, sim, o estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, o estudo bíblico. Ele tem como objetivo a transformação moral de cada um de nós, porque esse é o grande objetivo do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, né? Então, é um princípio que o Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele favorece a possibilidade de você ter acesso a inúmeras fontes. Então, é um trabalho maior, você vai consultar inúmeras fontes espíritas, às vezes a gente vai para o campo acadêmico, às vezes a gente conversa com um amigo que tem um conhecimento maior de uma língua antiga, como o grego, né? Claro que nenhum de nós é teólogo ou especialista nessa área, mas o objetivo é a gente mergulhar de forma profunda, entender o contexto e trazer para a nossa vida, né? Então, são oportunidades, são possibilidades, e a riqueza de tudo isso é que não nos faltam portas, não nos faltam caminhos para que a gente possa compreender o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo e nos transformarmos em fazer essa transformação, na verdade, fazendo uma correção aqui na minha frase, né? Fazer essa transformação que cada um de nós precisa, né? Então, a gente reforça o convite que a gente fez falando do EAD para que cada um de nós possa beber nessas fontes preciosas de estudo. Show de bola!
E agora, gente, como diz o nosso querido ET Bilu, apenas que busquem conhecimento. Vamos continuando na nossa web rádio Cuscuz com Espiritismo. Gente, eu ouvi aqui uma música, eu ouvi aqui para encher o refil de cuscuz, eu ouvi Pinga Fire, eu ouvi. Cadê o DJ JP? Bora, macho, solta o som papoca. Participação do ouvinte. De bem com a vida. Eu, Douglas Lucas, estou escutando a Web Rádio Paterno. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentires sozinho, o abandono prefere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar com a vida mais bela, onde o tudo que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que existe um mundo novo, e o Calvário é um renascer e acreditar. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você. Quando te sentires sozinho, o abandono prefere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale de viver e acreditar que Jesus é conosco, que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que existe um mundo novo, e o Calvário é um renascer e acreditar com a vida mais bela, onde o dom que mais vale. Que música linda! Ai, é tão bom que você vai para o centro espírita, naquela hora da palestra, e vê o coral cantar. Um beijo, coral Humilde Canto. Me deu bons gatilhos ao ouvir essa música. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Cuscuz com o Espiritismo, com o querido e temido, não tão temido, gente, por favor. É o Pinga Fogo no Cuscuz, o com carinho conhecido como The Pinga Fire.
Já temos aqui uma mãozinha levantada. Parlez-vous, Françoise Marie? Oi, Palomi, né? Hoje você chamou meu nome correto. Que maravilha, gente, é muito bom a gente ver que tá todo mundo estudando. Bem que eu queria, e é um pedido que fica aqui registrado na rádio. Iraci, eu nunca consegui sair do EAD 3. Eu fui essa, 1, 2, 3, 1, 2, 2, e não vou nunca até o EAD 5, mas eu fiquei curiosa para perguntar ao pessoal do EAD 5. Né? Eu estou recorrendo aos universitários, né, para que a gente possa terminar o EAD 5, o Evangelho Redivivo e o NEP, né? Vamos nós. Gente, muito bom bate-papo com vocês. E, André, a minha pergunta para você. Caro amigo, né, de longas e longas e longas datas, é muito bom vê-lo na rádio, ainda mais sendo uma voz de locutor como a sua. Mas vamos nós ao pinga-fogo. Tu falaste respeito do caráter epidêmico das obsessões, né? Que vocês viram isso no EAD, e sobre as parábolas de Jesus. Teve alguma aula em especial que te trouxe algum conhecimento novo, algo que você não conhecia e que pode colocar para os nossos ouvintes? Buenas noches, Françoise Marie. Como eu falei anteriormente, né? Esse assunto em si, ele surgiu um conhecimento bem mais aprofundado, né? Como a nossa classe mesmo diz, né? O EAD é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Anteriormente, antes de estudar esse assunto, tinha algumas dúvidas que, com o estudo desse assunto em si, elas foram banidas, né? Tipo assim, a gente conhecia, a gente só ouve falar muito da obsessão em si e da fascinação. Só que, estudando esse assunto, a gente vê que existem diversos outros tipos que é desconhecido para muitas pessoas, né? A fascinação é um assunto que é novo. A subjugação também foi uma coisa nova que eu vi, que é onde a gente consegue entender a capacidade que o espírito tem de agir sobre o ser humano. A gente acha que a obsessão em si... André... Diga, pode falar. Mas, André, isso, quando você fala de parábola de Jesus, isso tem a ver com Jesus, obsessão? Sim, tem sim. Jesus, existe uma parábola que ele tira o espírito, afasta o espírito de um homem que vivia acorrentado numa ilha, né? E que ninguém conseguia deter esse homem devido à multidão de espíritos que estavam com ele. O endemoniado de Gadareno, é isso? E esse mesmo. É porque a minha memória, o meu HD não é tão bom quanto o seu, certo? E essa parábola conta que quando Jesus passava por essa cidade e se aproximou deste homem, os próprios espíritos que estavam ali, e conta-se que era uma multidão de espíritos, né? Reconheceram em Jesus o poder espiritual que ele tinha e se ajoelharam de imediato, para você ver o poder que Jesus tinha, né? O magnetismo que Jesus tinha. Ele conseguia fazer com que os espíritos obedecessem a ele. É tanto que os fariseus chegaram a chamar Jesus de controlador dos espíritos, né? Diz que ele é que era o chefe dos espíritos. Sendo que Jesus, como nós sabemos, é o nosso governador. Então, ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Não cai uma folha se não tiver permissão dele. Então, quando os espíritos, ele se aproximava de pessoas que estavam ali com os espíritos obsessores, que na época eram considerados demônios, né? E até hoje ainda existem pessoas que, como não têm o desconhecimento do assunto, tratam os espíritos como demônios. E isso é uma coisa assim, interessante, porque os espíritos eles se revoltam com esse tipo de classificação, né?
Porque eles não são demônios, eles são nada mais do que homens, igual a nós, são espíritos de homens. Só que são espíritos de homens viciados, com vícios, me fugiu aqui a palavra correta. Mas quando Jesus se aproximou, ele retira esses espíritos. E não é só essa parábola, existem outras. Uhum. É maravilhoso, então, o EAD, né? O EAD 5. Nós vamos aí agora, Isabel, é contigo. Eu fiquei com a dúvida e eu vou pedir para o Neto tirar essa dúvida. Neto, qual é a diferença de Evangelho Redivivo e NEP? Porque foi falada os dois grupos, qual a diferença? Neto? Eu acho que caiu a ligação dele, Isabel. Mas o Alexandre está aqui para responder. Vamos lá, Alexandre? Pronto, tá ótimo. Não é porque o Neto ele precisou sair. Aí tem que ser a Elis ou a Iraci. Olha aí, ficou para Elis ou para Iraci? Pode ser Elis. Vai, Elis, pode falar, querida. Iraci, qualquer coisa, você me corrija. Ainda bem que a gente tem um universitário aqui, né? Gente, só fazer uma correção. O NEP, ele foi criado na FEB em 2013, tá? Bom, qual a diferença, né? A Federação Espírita Brasileira, ela compreendeu que havia uma necessidade maior de dar maior subsídio para fazer um estudo que pudesse ali ampliar, vamos dizer assim, em nível nacional, né? O estudo da Bíblia em si, do Novo Testamento. Então, a Constituição do Evangelho Redivivo, ele tem um direcionamento apostilado, né? Nós temos ali a formação de facilitadores, né? Você tem ali uma preparação para aquelas apostilas, né? Cada apostila ela é muito bem preparada por uma equipe ampla, como todo o estudo da FEB. O NEP ele é um estudo mais, vamos dizer assim, fundamentado no minucioso lá da União Espírita Mineira, com o seu Honório Abreu. O que ele fazia? Ele separava um pequeno versículo, reunia um grupo de pessoas e ia tirar o sentido moral daquele versículo. E às vezes precisava, né, explicar alguma coisa mais histórica, explicar uma palavrinha, que às vezes o próprio Kardec faz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma palavra que sai do contexto. Então, ele tende a ser um estudo feito em pequenos grupos com esse foco, né? Um foco no versículo, fundamentado ali na proposição do Emmanuel, que segue ali a coleção Ponte Viva, Caminho, Verdade Viva, tirando versículo a versículo, como também Alcione vai trazer no livro Renúncia, e fazendo ali a interpretação. Depois, o seu Honório, conversando com o Chico, descobriu que esse método era um método antigo de estudo da Bíblia feito pelo povo judeu, né? Então, basicamente, de maneira bem superficial, a diferença é essa, né? Hoje o NEP ele não está mais vinculado à FEB, apesar que a FEB apoia, tem núcleos dentro de federativa também ainda estaduais e tem um movimento também nacional. E aí a Iraci pode complementar. Olha aí, Iraci, é contigo. Mas de antemão, o Alexandre que soprou para os universitários, viu, Elis? Que tem um site, né? No caso, e eu pesquiso muito pro EAD nele, de estudo da Bíblia e de alguns livros complementares da codificação que vai falar sobre a vida de Jesus, sobre um estudo sobre os apóstolos, muito bom, muito rico, desenvolvido pelo pessoal do NEP. Fala, Iraci, contigo. Sobre o Evangelho Redivivo. Eu acredito que a diferença básica é a sistematização. O Evangelho Redivivo, dos livros, eles colocaram um cronograma, sistematizaram o estudo, tá certo? Para dar um norte e ficar vinculado à federação, mas um estudo que você tem um norte, que você tem um início, fim, e com as discussões que são feitas com o conteúdo programático, certo? Do Evangelho Redivivo. O NEP, ele já é um estudo mais livre, de grupos, ele não tem um norte programático, certo? Direcionado, um estudo mais direcionado com as obras e tudo mais. Eu acho que essa é a grande diferença. Espero que tenha
esclarecido. Joinha. Obrigada, gente. É contigo, Paloma! Eita, menino, que passou rápido, gente. Mas não fica triste, não. Na próxima semana tem mais, viu? E não se esqueçam de seguir, papocar no like, balançar o badalo do inscreva-se no canal do Centro Espírita Lados Humildes para assistir os episódios, já que você não pôde assistir no ao vivaço. Gente, vamos finalizar com a boa prece? Alô, alô, Kleber e Valdenha, decidam-se para o ímpar, quem vai fazer a prece final? Vou fazer. Pronto. Tá bom? Vamos lá, vou fazer. Então, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos e agradecer ao nosso Pai Celestial por esse momento de interação, de conhecimento, de alegria, de carinho, de amor, que Ele nos proporciona semanalmente. Porque é muito importante nós sabermos essa troca de informações e de conhecimento, porque a evolução espiritual, ela passa obrigatoriamente pelo aprimoramento do saber, pelo aprimoramento da moral. Portanto, Senhor, agradecemos a oportunidade e que o Senhor nos dê força eternamente para ficar ao teu lado e ao lado dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão maior. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos do EAD 3, do EAD 5 e do Evangelho Rede Vivo. Vamos lá, gente. Não se esqueçam. A prece é fundamental para que possamos dormir bem. Cuidem-se. Até a próxima quinta. Tchauzinho, tchauzinho.